Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu começo este vídeo com esta pergunta. A Bíblia realmente ensina que vamos morar no céu? Bom, vocês sabem que a igreja, quase que na sua totalidade, e diga-se de passagem, desde os pais da igreja, ela traz este ensino, que nós vamos morar no céu, ok? E agora, eu vou fazer um estudo em cima desta temática. É verdade que nós vamos morar no céu? A Bíblia ensina que vamos morar no céu? E se a Bíblia ensina que nós vamos morar no céu, onde está escrito que nós vamos morar no céu? Professor, mas eu já ouvi muito, as pregações dizem que nós vamos morar no céu. Então, uma coisa é um ensinamento por audição. Outra coisa é um ensinamento a partir da leitura. E é isso que nós vamos analisar neste vídeo. O ensino de que nós vamos morar no céu, ele é um ensino com base apenas na nossa audição, ou seja, com base naquilo que a gente ouve dos outros? Ou será que o ensino de que vamos morar no céu, ele é um ensino com base na escrita, principalmente no Novo Testamento? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal. Então eu espero que você me acompanhe, não será um vídeo longo, ok? Eu não vou ler todas as passagens que são elencadas de que vamos morar no céu, mas eu vou ler a mais citada, ok? Eu vou ler a mais citada. E você fica à vontade, se você quiser discordar com respeito, é claro, e com base, pode. Você faça um comentário e eu respondo. Ok? Vamos ler em João 14, a partir do versículo 1. Diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, ó, atentai para a leitura a partir daqui, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Outras versões, prestar atenção, diz, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, outras versões diz, onde eu estiver, estejais vós também. Bom, de acordo com a maioria dos intérpretes cristãos, eles dizem que Jesus aqui está prometendo não somente voltar outra vez, mas esta volta ela tem um objetivo, qual é? Nos tirar deste mundo para morarmos no céu. Professor, e o versículo não está dizendo isso? Bom, isso nós vamos analisar se realmente Jesus aqui está dizendo que voltará para nos levar para morar no céu. Em primeiro lugar, quando a gente vai fazer uma afirmativa, seja ela qual for, se é a partir de uma leitura, você não pode afirmar aquilo que não está escrito. Você não pode fazer uma afirmativa a partir de uma leitura quando não está escrito. Então eu pergunto para vocês, onde é aqui que está escrito que Jesus Cristo voltará e nos levará para morar no céu? Repito, onde no versículo, na passagem onde eu li, João 14, versos 2 a 3, onde está escrito que Jesus voltará e nos levará para morar no céu? Aqueles que dizem que Jesus está prometendo que vai nos levar para morar no céu, são carentes de, vamos dizer, de uma exegese correta aqui neste texto, porque eu vou ler mais uma vez, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Primeiro, se diz que a casa do pai aqui é o céu. O texto não está dizendo que é o céu. Aqui ele está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. É preciso se ter atenção ao que lê. Na casa de meu pai há muitas moradas. Em nenhum lugar da Escritura, até onde eu pesquisei, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, esse termo casa do Pai, ele é aplicado ao céu.
A casa de Deus ou a casa do Pai, a gente vê no Antigo Testamento, ela é aplicada ao templo de Salomão, ao templo, ao tabernáculo. Jesus mesmo ele fez esta aplicação. Claro, entenda que eu estou aqui trazendo a relação da expressão na casa do Pai ou casa do Pai, eu estou relacionando com algo, ao que é aplicado. Estou lhe mostrando que essa expressão casa do Pai, eu não vejo, se você encontrar, você pode me mostrar. Eu ainda não vi, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, esta expressão casa do Pai sendo aplicada ao céu. Então, estou lhe mostrando aqui que casa do Pai, no Antigo Testamento principalmente, ela é relacionada, ou casa de Deus, ela é aplicada ao templo dos judeus, ao tabernáculo e assim por diante. No Novo Testamento, Jesus ele diz, não sabeis que a casa de oração será, que a casa do meu Pai será chamada casa de oração por todas as nações. E a casa de oração que Jesus Cristo ele estava se referindo era ao templo de Salomão. Certo? Então vamos lá. Mas será que aqui o termo casa do Pai refere-se ao céu? Não. Eu quero logo lhe dizer o seguinte, a casa do Pai é uma referência à Nova Jerusalém que agora se encontra no céu. Esta expressão casa do Pai, e que tem muitas moradas, para onde Jesus Cristo foi, onde está o trono de Deus, lembre-se, o trono de Deus ele está na Nova Jerusalém. E esta Nova Jerusalém, que aqui é chamada Casa de Deus ou Casa do Pai, ela está agora no céu e ela voltará, ou melhor, ela voltará não, ela descerá aqui para a terra. Quando, professor? Depois do milênio. Quem diz isso, professor? O livro do Apocalipse diz isso. Bom, eu estou aqui te levando para o livro do Apocalipse e é isso que ele diz. Ele diz claramente que João viu a Nova Jerusalém descendo, adereçada como uma noiva para a terra. Descendo para onde? Para a terra. Mas quando isso acontecerá? Quando é que a casa de Deus, a Nova Jerusalém, descerá do céu para a terra? Na parousia de Cristo? Não. Durante o milênio? Não. Depois do milênio. Você pode ler Apocalipse capítulo 21 e versículo 9, que você vai ver lá João dizendo que viu a Nova Jerusalém, a cidade de Deus descendo. Ok, queridos? Então, que fique claro o seguinte, essa expressão aqui, casa do Pai, é uma referência à Nova Jerusalém e não propriamente ao céu. Mas você diz, professor, mas a casa do Pai, a Nova Jerusalém, está no céu? Sim, ela está no céu, mas estar no céu não significa que é o próprio céu. Ok? Assim como a casa de Deus, o templo de Salomão que estava na terra, não significava ser a terra. Se você identificar a casa de Deus com o templo de Salomão, você está identificando certo. Agora, é um erro você dizer, olha, a casa de Deus está na terra, logo a casa de Deus é a terra. Não. Assim como a casa de Deus era o templo de Salomão, mas não era a terra, assim também a casa do Pai, ou a casa de Deus, podemos dizer assim, ela está no céu, mas não é o céu. Ok, queridos? Então vamos continuar aqui. E quando eu for, ou se eu for, conforme outras versões, e preparar-vos lugar, voltarei. Outras versões diz, voltarei outra vez, e vos receberei. Para onde? Aqui eles dizem que Cristo levará a igreja para o céu. Será que é isso que o texto está dizendo? Ó? E vos receberei para onde? Para levar para o céu? Não, o texto não está dizendo isso. Está dizendo assim, ó, para mim mesmo. Essa expressão vos receberei tem uma conotação de casamento. Quando Jesus diz vos receberei, aqui vamos entender, vos receberei como esposa. Hoje a igreja ela é a noiva de Cristo. Quando Cristo retornar do céu para a terra, ele receberá a igreja, a noiva, como esposa. A igreja hoje ela ainda não está casada com Cristo, ela ainda não é a esposa de Cristo, ela é a noiva de Cristo.
As bodas ainda não estão acontecendo, as bodas ainda não aconteceram. As bodas, elas terão início na parousia de Cristo, quando ele deixar o céu para vir para a terra. E é neste momento que ele receberá, quando ele descer do céu, para reinar aqui na terra por 1000 anos, conforme diz Apocalipse. É neste momento que se cumprirá esta palavra, ó, e vos receberei como a minha esposa. E vos receberei como a minha esposa, para levar para o céu? Não, para mim mesmo. Para mim mesmo. Para que onde eu estou, essa versão diz, onde eu estou, no grego diz, eimi ego. Veja que essa mesma frase, eimi ego, eu estou, ó, vou ler melhor. Hopu eimi ego, onde eu estou. Essa expressão ela é lida em João 7:34, João 7, verso 34, 36, e João 17, 24, ainda tem em João 12, 26. Tá certo? Em todas esses lugares tem a mesma expressão. Ó, hopu eimi, ó, hopu eimi ego, onde eu estou. E onde é que Jesus estava naquele momento, quando ele estava falando com os discípulos? Onde é que ele estava? Quando ele prometeu que voltaria outra vez para nos receber para ele mesmo. Onde é que ele estava? Aqui na terra. Ó, onde eu estou, aqui na terra, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, aqui nós temos um presente para Jesus, onde é que ele está? Na terra. E um futuro para os discípulos, para que vocês estejam também. O que Jesus estava prometendo era o seu retorno para reinar aqui numa terra totalmente renovada, numa terra totalmente renascida, purificada, transformada. E nesta terra renovada, transformada, purificada, nesta nova terra, Cristo há de reinar com a igreja. Por isso ele diz, para que onde eu estou agora na terra, vocês estejam também. Chegará um dia que nesta mesma terra, mas ela renovada, purificada, os discípulos estarão com Cristo, a igreja estará com Cristo. E casando com o Apocalipse, e aqui na terra, nós reinaremos com Cristo por 1000 anos. Se é que você acredita, se é que você concorda que o que nós lemos a escatologia do Apocalipse combina com a escatologia aqui do Evangelho de João, então, obrigatoriamente, você deve aceitar este argumento, que Jesus ele está falando aqui de sua parousia, da sua manifestação visível. E todo olho verá, e quando isso acontecer, ele virá do céu para a terra para estabelecer ou instalar o seu reino aqui na terra. E aí se cumprirá esta palavra. E vos receberei no futuro. E vos receberei para onde? Para o céu não, para mim mesmo. Para que onde eu estou, está no presente, ó, para que onde eu estou, onde é que Jesus Cristo estava no momento quando ele falou isso? Ele estava no céu? Não, ele estava na terra. Para que onde eu estou, estejais vós também. Professor, mas os discípulos também não estavam na terra? Sim, mas a promessa de Cristo aqui, ela é uma promessa totalmente escatológica. Ele está falando de algo que ainda há de acontecer, Veja que não só Jesus naquele momento ele estava na terra como os discípulos, mas assim como Jesus naquele momento ainda não estava glorificado, assim também os discípulos não estavam glorificados. Então, assim como nós podemos dizer que a promessa aqui é para o futuro, se é para o futuro, então os discípulos só poderão estar aqui com Jesus onde ele estiver quando eles estiverem glorificados. Assim também Jesus só poderá estar com os discípulos na nova terra depois da glorificação da igreja, porque ele já está glorificado no céu. Ele já está glorificado, mas a igreja não. Então, quando a igreja for glorificada, mediante a ressurreição e transformação do corpo, no momento no abrir e fechar de olhos que se dará esse processo, então seremos recebidos por Cristo, onde? Aqui na terra, para reinar com ele por 1000 anos.
Professor, mas tem algum texto que Jesus diz que vamos morar na terra, além do que eu já falei para você em Apocalipse? Vamos ver bem aqui em Mateus, ó. Capítulo 5. Olha o que Mateus diz, ó. 5:5. Jesus, aliás. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É Jesus quem está dizendo. Você acredita que a escatologia do Apocalipse, de João e de Mateus combinam? Eu acho que você concorda. Se você concorda, então você vai ter que concordar que Jesus aqui está prometendo que vamos herdar a terra. Aqui não está dizendo que vamos herdar o céu. Sim, seremos herdeiros de tudo. Mas aqui a promessa de Cristo é para nós herdarmos a terra. E que terra é essa? É esta terra que nós estamos aqui, mas uma terra totalmente renovada, purificada, renascida. Mas esta terra, e nós herdaremos a terra. Está aqui Cristo dizendo, ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No grego nós lemos o seguinte, ó, makarioi, roi, aí para eis. Aí vamos continuar aqui, ó. Roti, auto e klerono me susin ten gen. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra. Ten gen. A terra. Ok, queridos? Então aqui está falando. É Cristo quem está dizendo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ora, se nós vamos herdar a terra, obviamente nós vamos morar na terra. Então aqui eu estou perguntando a você, onde é que Cristo ou os apóstolos ensinam que nós vamos morar no céu? Eu encontro versículos como esse, que diz que nós vamos morar, nós vamos herdar a terra. João 14 não está dizendo em nenhum momento que nós vamos morar no céu. Professor, mas de onde nasce essa ideia então que nós vamos morar no céu? Antes de eu responder, só vou lhe dizer o seguinte. Não estou pegando todos os versículos que você poderia elencar. Você pode elencar os versículos que você quiser, que você achar que esteja dizendo que nós vamos morar no céu. Elenque, pode botar eles aí para mim e eu vou comentá-los. Eu já fiz outros vídeos comentando outros versículos. Mas se você não concorda com este ensino, não se escandalize. Tá certo? Mas era isso que Jesus Cristo e os apóstolos acreditavam. Que Cristo voltaria não para levar nós para morarmos no céu, mas para reinarmos com Ele aqui na terra. E de acordo com o Apocalipse, por 1000 anos. E depois entraria o estado eterno, quando todos os ímpios ressuscitarão, comparecerão diante do grande juízo do trono branco. E depois de todos serem julgados, Satanás, os anjos, então Deus fará novas todas as coisas, céus e terra serão renovados. E aí então a nova Jerusalém, a cidade de Deus, a casa do Pai, ela então descerá do céu para a terra. E aqui será a morada dos santos que durante 1000 anos já estão aqui. Mas a nova Jerusalém, ela descerá do céu para a terra depois de 1000 anos. E aqui será a nossa morada eternamente. Professor, mas se isso é o que a Bíblia diz, de onde foi que se extraiu esse ensino de que nós vamos morar no céu? Vamos aqui por parte. O ensino de que nós vamos morar no céu, ele não é um ensino judaico, ou seja, ele não nasce no judaísmo. O ensino de que nós vamos morar no céu, primeiro, eu quero dizer que ele nasce no helenismo. Não é que antes dos helenistas ou dos gregos não houvesse essa ideia, mas eu vou traçar aqui as origens dessa crença de que vamos morar no céu aqui dos helenistas, ou seja, dos gregos. Então eu trago como referência Platão, Timeu e Crítida ou a Atlântida. Eu tenho outro livro de Platão também, Fédon, da Alma. Em ambas as obras ele diz então que nós vamos morar no céu. As almas boas, aliás, os purificados, os sábios, os filósofos. Platão diz que o seu destino é morar com os deuses no céu. Então, esta crença platônica, ela entra, de uma certa forma, no judaísmo helenizado, no judaísmo helenista. Isso a gente vê, por exemplo, no livro de Flávio Josefo, ele falando sobre o martírio
dos judeus ali nos tempos de Antíoco Epífanes, aparece essa ideia de que, pelo menos os mártires, eles vão morar no céu. Isso aparece no livro de Flávio Josefo. Então, o cristianismo, ele absolve. Quando eu digo o cristianismo, é o cristianismo patrístico. Absorveu esta ideia helenista de que nós vamos morar no céu. Mas antes eu quero lhe dizer o seguinte, ó, a Didaquê, que é um escrito patrístico, ali que foi escrito entre 70 e 120, ele diz que nós vamos morar na Terra. Quem mais? Justino de Roma, que viveu entre 100 a 165, ele também é da opinião de que nós vamos reinar 1000 anos aqui na Terra. E ele jamais disse que nós vamos morar no céu. Ok? Jamais disse que nós vamos morar no céu. Irineu de Leão, pelo menos está muito claro para mim, na obra de Irineu de Leão, que ele diz que quando Cristo voltar, reinará aqui na terra com a igreja, com os santos. E depois, de acordo com Irineu, se eu não estiver equivocado, então nós ocuparemos as regiões celestiais. É um progresso gradual. Se não estou equivocado, Irineu ele traz este ensino. Ok? Quando nós chegamos em Orígenes, e aqui é onde eu queria chegar para você, Orígenes ele foi um platônico, ele foi um filósofo platônico e que se converteu ao cristianismo. Olha o que Orígenes, então ele vai dizer. Orígenes, livro 2º do Periarcon ou Princípios. Livro 2º, página 205. Tá bom? Vamos ver aqui, livro 2º, capítulo 4, e vou chamar aqui de verso 7. Quando os santos chegarem, por assim dizer, aos lugares celestes, então contemplarão a natureza dos astros, um por um, e saberão se eles serão seres animados ou alguma outra coisa. Tá certo? Eu vou ler antes aqui o que ele diz aqui. Em cada uma ele perceberá primeiro o que lá se passa, e depois a própria razão do que acontece, e assim percorrerá pela ordem cada coisa, na esteira daquele que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus. Ele que disse, quero que lá onde eu estiver, veja a leitura de Orígenes como é, que onde eu estiver, ele não diz onde eu estou, mas onde eu estiver, estejam estes comigo. Ele dá uma ideia desta diversidade de lugares quando diz, há muitas moradas junto de meu Pai. Quanto a ele, está em toda parte e percorre todas as coisas. Aí continua aqui, quando os santos chegarem, por assim dizer, aos lugares celestes, então contemplarão a natureza dos astros. Vamos começar aqui outra coisa aqui, vamos lá, para não ler muito aqui, Então, como a seus filhos, ele revelará as coisas das coisas e o poder da criação. Lhes ensinará porque tal estrela fica colocada em tal lugar no céu e por que está separada uma da outra por tal intervalo. Vamos lá. Assim, pois, tendo percorrido a ciência da natureza dos astros e das relações dos seres celestes, chegarão ao que se não vê, às realidades invisíveis que só conhecemos de nome. Bom, enfim, aqui o que Orígenes está dizendo é que nós vamos morar no céu. É que isso é um processo gradual. Ele defende, inclusive, que o paraíso, quando a pessoa morre, ele irá para o paraíso, e Orígenes ele diz que o paraíso fica aqui na Terra. E ele diz que o paraíso é como se fosse uma escola lá, aqueles que não foram tão aperfeiçoados vão para o paraíso, e lá eles permanecem aprendendo, sendo aperfeiçoados, até o dia quando Cristo voltará para nos levar para o céu. Este é o ensino de Orígenes. Então, aqui em Orígenes, nós temos claramente a ideia de que vamos morar no céu. Agora, de onde é que nasce essa ideia de que Cristo nos levará para o céu? Podemos traçar aqui até Orígenes, mas se eu não estou enganado, Clemente de Alexandria também, que foi o mestre de Orígenes, defendia esta ideia.
Tá bom? Nós podemos começar então por Clemente de Alexandria, depois a gente vem por Orígenes, e aí começa a se espalhar esta ideia de que nós vamos morar no céu. Poderia alguém ensinar isso? Outro? Sim. Sim. Por exemplo, Marcião, ele não acreditava na ressurreição do corpo. Logo, ele acreditava que vamos morar no céu. Mas Marcião, ele foi tido como um herege. E lembre-se, grande parte da doutrina de Marcião, ela era platônica. Claro que eu tenho que dizer, a bem da verdade, que grande parte da doutrina cristã, ela tira alguma coisa de Platão, como, por exemplo, a imortalidade da alma, e assim vai. Mas o que eu quero lhe dizer é que esta ideia de que nós vamos morar no céu, ela não se encontra nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Essa ideia de que vamos morar no céu, ela se encontra nos escritos de Platão, depois passa para o judaísmo helenista. A gente pode conferir isso, por exemplo, no quarto livro de Esdras, ou no quarto livro dos Macabeus. Pode se encontrar também nos escritos de Joséfo, e aí eu estou lhe mostrando aqui na patrística. O ensino está bem claro, a partir então de Orígenes está muito claro. Orígenes, aqui no Periarcon, ele ensina de que nós vamos herdar mansões celestiais. Ele ensina de que nós vamos morar no céu. E ele ensina que a morada no céu, ela acontecerá depois que você tiver conquistado graus no paraíso, que para ele o paraíso é aqui na terra. Vamos ver se eu encontro aqui. Está bem aqui, ó. De fato, é minha opinião que os santos, ao deixarem esta vida, permanecerão num lugar situado na terra. Aquele que a Divina Escritura chama paraíso, como se fosse num lugar de instrução, ou, por assim dizer, um auditório ou uma escola das almas, para serem instruídos acerca de tudo que viram na terra. E para receberem também algumas indicações sobre o que verão depois. Certamente nesta vida receberam alguma ideia das realidades futuras, mas ainda em parte, através de um espelho em enigma. Elas serão reveladas aos santos de maneira mais clara e mais luminosa nos lugares e tempos convenientes. Quando ele diz nos lugares e tempos convenientes, ele está se referindo ao céu, nas regiões celestiais. Se alguém tem mesmo o coração puro, a mente mais limpa e o pensamento mais treinado, progredirá mais rapidamente. Progredirá mais rapidamente onde? No paraíso, aqui na terra. Ele está dizendo num lugar que você vai depois da morte. E depressa subirá ao espaço aéreo e chegará aos reinos dos céus através do que poderíamos chamar as moradas de cada lugar, a que os gregos chamam esfairas, isto é, globos, e que a Escritura Divina chama céus. Está bem aqui? Orígenes, nós encontramos no escrito de Orígenes a crença de que vamos morar no céu. A partir daqui, quando eu estou dizendo a partir daqui, eu não estou dizendo que de Orígenes ninguém ensinava isso, mas o ensino mais claro que nós temos que vamos morar no céu é em Orígenes, ok? Então, a partir daqui, queridos, nós começamos a ver cada vez mais claro o ensino dentro da igreja, principalmente na igreja oriental, e isso depois passa para a igreja ocidental, de que Cristo voltará para levar a igreja para morar no céu. Ok? Você vai ver isso, por exemplo, em Santo Agostinho. Ele diz claramente isso. E cada vez mais vai ficando frequente, vai ficando mais pregado, isso vai ficando mais divulgado, este ensino, de que Cristo voltará para nos levar para morar no céu. Mas eu quero lhe dizer que João 14, 2, 3 não diz isso. Aí você pode dizer, professor, mas lá em Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz que vamos morar no céu. Vamos ver se ele diz isso mesmo? Capítulo 4. É claro que Orígenes dizia isso, muitos autores, padres da igreja, enfim, a maioria dos cristãos, eles dizem isso. Mas será que Paulo está dizendo isso? Vamos aqui. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O que está escrito? Descerá dos céus. Para onde que ele descerá? Descerá. Para onde? Para a terra. Descerá dos céus. Ó. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós ressuscitaremos para morar no céu? O texto não está dizendo isso. A ressurreição sempre ela está ligada à terra. O objetivo de se ressuscitar não é para morar no céu. Por que que os homens ressuscitarão? Para reinar com Cristo, na glória. Mas esta glória onde é? Aqui na nova terra. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Seremos arrebatados para morar no céu. É isso que dizem. Mas será que é isso que Paulo está dizendo? Ó? E seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens. Para onde? Para morar no céu? Não, Paulo não diz isso. Está escrito para, objetivo. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E onde é que o Senhor estará para sempre, depois de sua parousia? Ora, meu irmão, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando se lê sobre a volta de Cristo, sempre que nós lemos sobre a volta de Cristo, sobre o retorno dele, o seu retorno, ele tem um objetivo, qual é? Ele retornará aqui para a terra. E aqui na terra ele reinará com a igreja sobre as nações por 1000 anos. Ainda não é o reino eterno. O milênio ainda não é o reino eterno de Cristo. Ainda é um governo humano. Podemos dizer que é o reino de Deus, sim, mas este reino de Deus, que é administrado por Cristo e pela igreja sobre as nações, é só você ler Apocalipse, ainda não é o reino eterno, ainda não é o estado eterno. O estado eterno, ele só vem 1000 anos depois. Ok? No estado eterno, Cristo não levará a igreja para o céu, ele continuará com ela aqui na terra. Ok? Então, jamais nós encontramos na Escritura esta ideia de que vamos morar no céu. Ok, queridos? Mostrei para vocês que o primeiro ensino bem claro que vamos morar no céu está em Orígenes. Não trouxe aqui tantos versículos bíblicos, não é porque não tenha. É porque são tantos que o vídeo ficaria muito longo. Quando eu falo versículos, são versículos que dizem claramente que vamos reinar com Cristo aqui na terra e para sempre. Apocalipse 5:10 diz: e reinaremos com ele sobre a terra. Está escrito lá, Apocalipse 5:10, e reinarão com Cristo sobre a terra. Apocalipse 12:5 diz que o varão há de reger todas as nações com vara de ferro. O varão ali é Cristo. Apocalipse capítulo 15, verso 4 diz que todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, ó Senhor. Ali é uma referência não somente ao milênio, sim, principalmente ao milênio, mas ali segue-se pela eternidade. Ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.